Eleições 2024, nós encerramos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Londrina. Entendemos que é importante para nós, eleitores, saber mais das propostas de quem quer comandar a nossa cidade. Vinícius Buganza está nessa comigo. Alô, Buga. É isso mesmo, Parra. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está junto com a gente aqui no Balanço Geral. Todos os candidatos tiveram ao mesmo tempo aqui, 15 minutos, para responder as perguntas que nós elaboramos com base no plano de governo de cada um. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença de todos os assessores e hoje é a vez da Isabel Diniz, candidata do PT, que já está aqui com a gente nos estúdios. Obrigado mais uma vez por vir. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Parra. Boa tarde, Buganza. Boa tarde, nossos telespectadores londrinenses queridos. Isabel, a gente começa falando sobre saúde, que a gente sabe que é um problema sério da cidade de Londrina, né? Principalmente quando o assunto são filas nas UPAs, filas nos postos de saúde, demora no atendimento, enfim, problemas recorrentes aqui da nossa cidade. No seu plano de governo, prevê vários projetos de assistência, né? Principalmente para mulheres, para idosos. Como é que a senhora pretende trabalhar o seu plano de governo para a saúde? E se vai ter dinheiro, né, para você conseguir lidar com todas essas promessas? Nosso compromisso com a saúde em Londrina é um compromisso focado em zerarmos as filas e melhorar imediatamente o tratamento, focando principalmente na valorização dos servidores da saúde, com contrato para novos servidores, zerando essa fila de urgência, de necessidade. É impossível pensar que uma mãe de periferia não tenha onde levar o seu filho à noite, principalmente porque a unidade básica de saúde está fechada. Se nós tivermos o atendimento estendido até às 23 horas e tivermos lá o pediatra, o especialista, o acompanhamento, nós vamos melhorar em muito. E nós sabemos que a criança, a mãe, a família, o idoso, bem cuidado na unidade básica de saúde é fundamental. A vida da família melhora. Intensificarmos também a ampliação do programa de atendimento domiciliar para aquelas pessoas que estão em internamento domiciliar e que nós precisamos estruturar a equipe e fazer chegar esse atendimento. Vamos melhorar esta fila de atendimento na UPA, nos hospitais públicos. Vamos também fortalecer o programa Mais Médicos, com a contratação de mais médicos e a questão também do programa Saúde da Família, levando a saúde preventiva, o atendimento dos nossos agentes de saúde, para que a gente possa, de fato, ir dando prioridade e zerando essa necessidade. Termos também algumas especialidades que são urgências no atendimento, como é o caso da pediatria, da geriatria e principalmente dos psicólogos. Hoje uma necessidade tão grande das nossas crianças, mas também da nossa população idosa e das nossas mães que precisam desse acompanhamento e dessa assistência. Os recursos nós vamos incentivar, aplicar imediatamente o recurso público do município, investir integralmente nesse direito fundamental que é a saúde, mas também buscarmos, junto ao governo do presidente Lula, recursos que possam complementar para que a gente possa efetivar essas políticas públicas e melhorar a qualidade do atendimento da saúde para o povo de Londrina. Um desafio para todo gestor municipal, seja ele prefeito ou prefeita, é conseguir recursos para poder tocar os projetos pelos próximos 4 anos. O que a senhora pretende fazer? Porque Londrina é uma cidade essencialmente de serviços, para atrair novas indústrias, atrair novas empresas aqui para a cidade, sem pesar tanto nos impostos municipais, sem, por exemplo, ter um reajuste do valor do IPTU. Como é que a senhora pretende trazer recursos aqui para a nossa cidade? Duas grandes questões que precisam ser ouvidas e dialogadas na nossa cidade. Imediatamente, a questão de investir na atração para que os nossos parques industriais sejam de fato implantados e que novas empresas e novas indústrias venham para Londrina. Mas eu tenho uma proposta concreta: investir principalmente no microempreendedor individual. Londrina tem quase 50 mil empreendedores individuais que ficaram abandonados, esquecidos nos últimos tempos da atual gestão. Nós temos um compromisso
investir imediatamente numa linha de crédito focada para o microempreendedor individual, para as mulheres empreendedoras, criando um perfil dentro da casa do empreendedor e da empreendedora, para que essas pessoas possam receber imediatamente, inclusive aqueles 25 mil que estão hoje no CAD único e que precisam e necessitam de um investimento, de um microcrédito que possa favorecer, ampliar o seu MEI, o seu empreendedorismo individual. E imediatamente nós com certeza geraremos cerca de 25, 30 mil empregos direto, influindo na renda da cidade, no comércio e melhorando. Quanto à questão da tributação municipal, e que tem sempre o peso e a preocupação do IPTU, revisarmos do ponto de vista com uma comissão atendendo, em havendo necessidade de reajuste, porque ele é uma parte do orçamento fundamental, dialogar e pensar onde precisa ser atualizada a planta de valores e, em tudo, garantir o compromisso de que o povo, os mais necessitados, os nossos bairros de população pobre, de periferia, não terão reajuste. É estudo, é avaliação, para que a gente possa, assim, reforçar e ter esse compromisso da tributação, que vai gerar investimento e aplicação do orçamento, mas, sobretudo, onde a cidade e o povo mais precisa. Candidato, até pegando o gancho, né, a senhora falou dos mais necessitados, no plano de governo da senhora tem uma afirmação importante, que em Londrina existe uma opção pelas áreas mais ricas para a destinação de recursos. Queria perguntar para a senhora como fazer uma gestão, então, mais igualitária para os londrinenses, né? De que forma trabalhar o seu governo dessa maneira? O nosso compromisso e a nossa ação é imediatamente pensarmos aquelas áreas, principalmente as regiões mais vulneráveis, as áreas de extrema periferia, que precisam de uma atenção e que, em detrimento das áreas nobres, das regiões ricas, não sofrerem investimento. O desafio, inclusive, de regularizarmos, de promovermos a urbanização das áreas onde as famílias e as pessoas, cerca de 5 mil famílias, vivem em situação de vulnerabilidade. Famílias que dependem de uma mangueira funcionando às 3 horas da manhã para receberem água. Famílias que dependem de uma mina recuperada e tratada, como é o caso do Morro do Carrapato, que tem ali a sua única fonte de água para beber, para consumir e para o atendimento doméstico. O nosso compromisso é buscando no orçamento, planejando, tomando a decisão política, tomando a decisão de investimento, buscarmos a viabilidade de prioridade na área da saúde, da educação, da moradia e do transporte público, assegurando esses direitos fundamentais que vão melhorar a vida das pessoas, vai gerar renda, vai mudar o perfil da nossa cidade. Mas o compromisso é aplicando sistematicamente o nosso orçamento, que é robusto, que pode promover esses direitos no orçamento municipal, mas buscando também a viabilidade da parceria estreita, fina, no contato direto com os recursos hoje do governo do presidente Lula e que tem já demandado transferência de recursos para que a gente possa sanar essas questões mais vulneráveis e emergenciais prioritárias de compromisso do nosso governo. Temos o nosso principal fiador, é o nosso compromisso, é o compromisso do Partido dos Trabalhadores em zelar e cuidar das pessoas onde elas vivem, elas moram e onde elas mais precisam. Nós temos acompanhado, candidato, um crescimento muito grande das pessoas em situação de rua. E a grande maioria delas não é pessoas que deixaram as suas casas por questões de não poder pagar um aluguel ou algo nesse sentido. São pessoas que acabaram entrando no mundo das drogas, abandonaram famílias, abandonaram empregos, como a gente tem visto. Como é que a senhora pretende enfrentar esse problema? Porque as pessoas em situação de rua acabam praticando furtos, roubos no comércio e vivem uma vida indigna, morando ali debaixo da ponte, vamos dizer assim. Como é que a senhora pretende enfrentar esse problema aqui na cidade? Quando o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da administração em Londrina, de 2000 a 2008, nós tínhamos essa situação, esse drama social das pessoas em situação de rua. E nós fomos firmes na condução, na estruturação. Primeiro, da questão da Secretaria de Assistência Social forte, presente, desenvolvendo o seu trabalho e fazendo o acompanhamento dessas pessoas em situação. Quando nós terminamos a administração, nós tínhamos em torno de 8 a 10 pessoas acompanhadas, assistidas e encaminhadas
para a sua reinserção e reintegração social e familiar. O nosso compromisso é enfrentarmos imediatamente, através de uma Secretaria de Assistência Social, não só de escritórios ou de gabinete, mas atuando junto nas ruas, acompanhando e assistindo, identificando os casos, as situações e o mapeamento disso. Fazermos um trabalho integrado e intersetorial com a Secretaria de Saúde, encaminhando ali as pessoas que precisam do tratamento, do acompanhamento da sua saúde mental. O vício, ele é um problema de saúde e como tal precisa ser tratado. A questão de um programa habitacional, de moradia social, inclusive da casa de passagem, para que possa ser a porta de entrada, para acolher, para tratar, para cuidar e ressocializar essas pessoas que estão em desintegração social e desintegração de saúde mental. Trabalharmos do ponto de vista do incentivo de programas culturais que possam acolher e atender essas pessoas, pois nós sabemos que a questão cultural, ela pode muito ajudar na reabilitação e na reintegração cultural. Através do empreendimento, do microcrédito para empreendedores individuais, propor para que essas pessoas que não tenham a documentação seja acompanhada e reestruturada. A questão da transferência de renda imediata, para que essas pessoas possam ser estimuladas, motivadas, formadas, capacitadas para a sua reinserção no mundo do trabalho e da renda. E temos um compromisso de não tratar, não só no nosso programa de governo, mas principalmente no processo e no programa eleitoral, em período de campanha eleitoral, tratar isso como exibicionismo ou como proposta apenas de uma higienização social em período eleitoral. Não é assim que iremos enfrentar e resolver este problema, mas é um problema de responsabilidade, primeiro da prefeitura e depois em diálogo com as forças da cidade, com os segmentos sociais, com entidades de organizações que se dispõem a pensar e acolher, humanizar o tratamento e não apenas ser tratado como uma responsabilidade de polícia. Isabel, outro assunto importante que a gente precisa falar é sobre transporte público. Nos últimos anos, nós vimos as empresas recebendo muito recurso público. No ano passado, nós passamos de 33 milhões de reais. Para isso, a tarifa de Londrina hoje é R$ 5,75, mas a tarifa técnica chamada passa de R$ 8. Em contrapartida, a senhora fala em tarifa zero, mas como bancar essa tarifa zero? De que forma? Assim como a saúde, a educação, a moradia, o transporte público, quando assumido pela prefeitura como um serviço público, ele passa a contar dentro do nosso orçamento. O nosso compromisso é iniciarmos imediatamente um processo, um programa de redução da tarifa, até nós chegarmos à tarifa zero. Quem será a prioridade deste atendimento? Os estudantes, as mães solos, aquelas pessoas que precisam e usam do transporte público para o tratamento de saúde, para o deslocamento no comércio, para participar e receber dos serviços que a cidade oferece. E também, por que não, dos trabalhadores desempregados. Este é o nosso compromisso. Como fazer isso? Primeiro, buscando equalizar dentro do orçamento do município esta parte da assumência, para que as pessoas possam, entendo a redução da tarifa gradativa, possam inclusive fortalecer o comércio, os serviços da cidade, que vai gerando também renda e tributação que nós possamos subsidiar e ir fazendo esse efetivo da tarifa zero. É um compromisso, não há ato mágico. A questão do compromisso nosso é fazer isso gradativo e, em sendo necessário, precisando, nós vamos buscar, junto dos recursos do governo federal, dos ministérios focados nessa responsabilidade, fazer em Londrina o que 126 municípios já fazem no Brasil, melhorando a qualidade do transporte, da mobilidade, ofertando mais possibilidade. Então, nós temos condições, temos experiências e uma cidade com a envergadura, o porte de Londrina, pode ter condições de fazer, para fortalecer que as famílias possam ter esse transporte, que as famílias não comprometam tão grande parte do seu orçamento familiar para usar o transporte, mas que as pessoas possam ter isso como um hábito, como qualidade, mas também o compromisso de manter a qualidade,
porque sendo responsabilidade do município este serviço, ele está melhor fiscalizado, melhor acompanhado e em diálogo com as empresas, com os segmentos da sociedade e com o conjunto dos usuários, debatermos uma proposta que vá fazendo garantizar essa proposta que é a tarifa zero no transporte público em Londrina. A senhora tem um tempo de 1 minuto e 20. Eu pedi para a senhora fazer junto as considerações finais e perguntar por que a senhora quer ser prefeita de Londrina junto com as suas considerações finais. Minha querida Londrina, meu povo londrinense, quero ser a primeira mulher prefeita na cidade de Londrina para que nós possamos humanizar, solidarizar, fazer aquilo que na última gestão, principalmente, ficou esquecida. O povo da periferia, os mais pobres, os mais necessitados, os pequenos empreendedores da nossa cidade que ficaram abandonados. Preocupar-nos principalmente com a questão da moradia, devolver habitação de moradia, habitação popular, resolvendo este grave problema que nós sabemos é importante na vida do nosso povo, é importante na vida do pai, da mãe de família, do vô, da avó, do cuidador, da cuidadora e principalmente com os cuidadores e acamados, o nosso compromisso de um microcrédito para você cuidar do seu acamado, do seu familiar. Muito obrigado. Acompanhem os nossos programas, vejam as nossas propostas. Elas são possíveis de realizar porque nós somos do time do presidente Lula e com ele temos o compromisso de cuidar de uma Londrina para todas e para todos. Obrigado, candidata. Encerra seu tempo. Sucesso na campanha. Deus abençoe, viu? Muito obrigada a vocês. Bom trabalho, pela oportunidade. Nós sabemos que a comunicação e o jornalismo têm um papel fundamental. Muito obrigada. Obrigado, Zé Diniz. Valeu, Buganza. Obrigado, valeu. Bom, dessa forma a gente encerra aqui então a nossa série de entrevistas. Conversamos com todos os candidatos à Prefeitura de Londrina para que você, eleitor, pudesse saber das propostas do plano de governo para quem vai ser eleito, que pode comandar a nossa cidade por 4 ou então por 8 anos. Esse aqui então foi a nossa Eleições 2024.